A todos pelas suas conquistas! Bom, hoje nós tivemos muitos lançamentos. E para falar mais sobre eles, nós preparamos um painel com um time de profissionais da saúde. E o William vai mediar essa conversa. Conta pra gente, Will, quem são os nossos convidados de hoje? Puxa vida, temos aqui um grupo de peso. Eu adoro esse painel, já fizemos isso ano passado, estamos repetindo, que é o nosso painel de especialistas. Né? Temos aqui o Dr. Danilo Ramalho, que é médico endocrinologista e nutrólogo. Me corrija se eu estiver errado, mas é chefe também da equipe médica do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Isso. Que legal. A doutora Alessandra Fernandes, que é médica veterinária. Né, também atua aí na área de saúde integrativa dos pets, também terapeuta integrativa, mas aí já não é de pets, já são dos tutores dos pets. Né, também mestre em saúde, também leciona mais de 15 anos aí farmacologia e patologia para graduandos e pós-graduandos. Né. Temos a Carla Campos, que é também aromaterapeuta clínica especialista em psiquismo humano e é formanda a aromatologia na Faculdade de Medicina em Paris, certo? Olha aí que bacana. Sim. E o Dr. Érico Carvalho, que é neurologista, também com mais de 20 anos aí de atuação, pós-graduado em neurociências, em comportamento e também pós-graduação master em ciências da fisiologia humana. Eu acho que eles sabem um pouquinho e vão compartilhar um pouquinho desse pouquinho com a gente. Tá bom? Que eu acho que é muito legal a gente entender como é que vocês usam, qual é a dinâmica de vocês, e aí o povo de casa aprende a usar melhor aí os óleos essenciais. Né? Mas uma curiosidade que eu tenho, viu, Alessandra? Sim. A gente sabe que os pets, né, eles têm um sistema olfativo mais desenvolvido que o nosso. Sim. Mas como é que é o sistema límbico? É parecido com o nosso? Ele é também mais aguçado? Como é que fica essa situação? Sim, o sistema límbico é bem semelhante, né? Só diferenciando no tamanho, mas é a mesma funcionalidade, lá, sendo que os animais são mais emocionais. Uhum. Esse é o grande ponto. Uhum. E a gente utiliza essas emoções como ponto de ataque para a utilização de óleos essenciais com essa função de melhorar o emocional desses animais. Eu vi a cara da minha tristinha que quando eu levantei correndo e só passei por ela, só fiz um carinho e ela ficou tipo, quero mais, mas eu precisei ir embora. Mas e a questão da absorção dos óleos essenciais, para eles como é que funciona? Na verdade, esses animais eles apresentam um aparelho olfativo muito mais desenvolvido. São cerca, dependendo da literatura que você leia, são cerca de 250 a 300 milhões de células olfativas. Uau. Então, a captação é muito mais ampliada do que em relação aos humanos. Uhum. Né? Essa região é chamada de vômer nasal. Né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado ao administrar esses óleos essenciais, porque sim, eles têm uma capacidade maior de absorver esses óleos. Uhum. Claro que a absorção, ela depende de vários fatores. Várias questões aí podem influenciar, mas anatomicamente falando, eles já têm essa predisposição a absorverem uma quantidade maior de óleos essenciais. Tá, então, e antes de você falar um pouquinho sobre a questão da quantidade, dilui, não dilui, etc. Mas como foi que a aromaterapia entrou na veterinária na tua vida? Pois é, você falou aí, né? São 17 anos de experiência na graduação e na pós-graduação, com farmacologia, patologia, observando tudo isso. Como que surgiam as doenças, né? Como que a gente utilizava medicamentos alopáticos para tratar essas doenças. Né? E aí a curiosidade de entender um pouco mais de um caminho natural, né? Com menos efeitos colaterais, trazendo um bem-estar maior. Foi dessa forma que os óleos essenciais entraram. Um olhar para isso e de que forma eu poderia ajudar os meus clientes, pets, né? E tutores, a harmonizarem a sua saúde.
né? Essa saúde que a gente consegue enxergar de forma unificada muitas vezes. Eu penso que todo mundo que tem o seu pet em casa, né, como nós estamos aqui também em busca de uma alternativa mais natural, nós queremos isso para eles também, que afinal de contas fazem parte da família, Sim. né? Qualquer coisa que a gente vai sair, se a gente vai ficar um dia fora, a gente já fica preocupado. O que eu faço? Como é que vai ficar? Depois a gente vai falar um pouquinho dessa ansiedade também, que às vezes o pet tem, né? Como é que a gente pode cuidar disso, se eu vou viajar, quanto tempo eu vou ficar fora. Mas já que você falou a respeito da absorção, né, através da inalação, Sim. eu estava conversando com o Dr. Érico sobre isso essa semana, e aí a gente estava discutindo um pouquinho a respeito das vias, né, de ingestão, tópico, inalação. Como é que você dosa isso na tua profissão, doutor? Então, William, as vias, elas vão ser sempre escolhidas obedecendo, de certa forma, a individualidade bioquímica, a individualidade da pessoa. Nós somos seres bioquimicamente únicos. Uma via inalatória pode ser muito bom para uma pessoa A, mas para uma pessoa B, com o mesmo óleo essencial, pode ser que a via tópica seja mais adequada, seja mais aconselhada. Para uma outra pessoa C, pode ser a via de uso interno. Então, a escolha deve ser sempre individualizada, preferencialmente sempre individualizada. Até mesmo aspectos comportamentais da pessoa, até mesmo aspectos culturais da pessoa podem influenciar numa inclinação nossa, numa decisão nossa em relação à via. E como é que você percebe isso? Porque eu, obviamente, eu sei, né? Eu me conheço um pouquinho melhor, né? Até estava discutindo um pouco antes, determinado produto eu prefiro ingestão, o resultado é muito melhor para mim do que o aromático, né? Mas como é que você consegue identificar isso e direcionar para o seu paciente? Então, eu vou avaliar a pessoa, o paciente, em alguns aspectos. Um exemplo bem prático. Se eu sei que aquela pessoa, aquele paciente tem uma dermatopatia atópica, tem um quadro de atopia, eu não vou preferir a via tópica naquela pessoa, provavelmente. Eu vou mais para a linha da via inalatória, do uso interno. Se eu perceber que aquela pessoa tem problema com determinados aromas e sabores em uso oral, eu vou preferir que aquela pessoa utilize a via inalatória ou a via tópica. Se é um portador de uma doença pulmonar já prévia, um asmático, um DPOcítico, então é uma via que já tem algumas complicações, eu vou evitar a via inalatória nessa pessoa. Eu vou preferir a via tópica ou a via oral. Muito bem. E, doutor Danilo, Pois não, com toda essa experiência que você já tem aí também, com o corpo de bombeiros, e você também foi para a parte nutricional e tal, eu sei que, talvez, me corrija se eu estiver errado, mas antes da aromaterapia entrar na tua profissão, você já fazia uso de fitoterápicos. Sim, perfeitamente. Na verdade, existe um cisma, uma divisão entre os médicos na utilização de uma medicação alopática e um fitoterápico, por exemplo. Esse ramo da fitoterapia, que também faz parte da própria aromaterapia, é uma medicina milenar. Tem gente que acha que esse tipo de medicina é alguma coisa que não faz parte da questão científica, mas ela é uma realidade. Na própria medicina egípcia, judaica, na indiana também, os óleos essenciais eles já eram utilizados terapeuticamente com muita eficácia. Então, no meio dessa questão dos óleos essenciais, na minha prática clínica, eu, a partir dos conhecimentos de fitoterapia, né, precisei, na verdade, me aprofundar um pouquinho mais nesses óleos. E, para minha surpresa, né, eu descobri um mundo. As possibilidades terapêuticas com os óleos essenciais, elas podem ser, a gente pode dizer que são infinitas. Quando você vai fazer as combinações, né, e avaliar as possibilidades terapêuticas, eu diria que a gente pode atuar em todos os ramos da medicina com os óleos essenciais, daquela forma que você falou inicialmente, de uma forma mais natural. E como é que foi com o seu primeiro paciente?
Porque eu fico imaginando, ok, você estudou, conheceu, né? Imagino que teve suas próprias experiências, mas como que foi a decisão de trazer isso para o consultório, para o atendimento clínico? Não foi nem com o paciente, não, foi comigo mesmo, comigo, com minha esposa, né? Então, eu fui apresentado pelos óleos essenciais por um colega, né, de profissão, um bombeiro. E aí ele colocou uma gotinha de peppermint na minha mão e disse para eu cheirar, ele disse, tenha cuidado. Aí quando eu cheirei o peppermint, saiu descongestionando tudo aqui, os seios nasais, né, os seios da face. Então você, se não tomar cuidado, até uma lagrimazinha desce, não é? Então, mas é emoção, Zé, é emoção. Pois é, mas foi ali você vê que uma pessoa que está com uma sinusite faz uma inalação de um peppermint, né? Claro que fazendo as ressalvas, como o Eric falou, né? A gente vê o efeito praticamente que imediato da coisa. E você me perguntou de pacientes. Eu tenho um relato de vários pacientes. Pacientes que usavam inibidores de bomba de prótese, que é protetor gástrico, de longa data, e ainda ficava sintomático. E a gente faz um Zengest, não é? Que é um blend, que é excelente para o trato gastro-digestório. Puxa vida, trata refluxo, trata gastrite, trata problemas intestinais. Então, assim, na medida que a gente for conversando e eu for tendo espaço para falar, eu vou, se for possível, eu cito alguns exemplos de algumas coisas maravilhosas que a gente teve como experiência. Que legal. E Carla, a aromaterapia chegou na tua vida quando? Que jeito que isso chegou? Você procurou, veio, esbarrou em você? Como é que foi isso? Na verdade, eu sou formada em marketing, né? Fui empresária há muito tempo e depois de um tempo eu fui estudar psiquismo humano, que foi aí que começou toda a história de estudar sobre as pessoas, sobre o funcionamento do cérebro. E aí eu resolvi sair de São Paulo, né, e abandonar São Paulo e fui morar numa fazenda em Minas Gerais, na natureza, e comecei a plantar e comecei a ver como as plantas cresciam. E isso começou a me trazer um interesse sobre o que é essa função planta. Até que um óleo essencial apareceu há 10 anos atrás na minha vida e achava até então que era só um cheirinho, né? Que era um cheirinho que aromatizava, que me deixava feliz, que trabalhava as minhas emoções. Mas a minha mãe, ela teve esteatose hepática gravíssima e hepatite gravíssima e ela tomava injeções que pareciam quimioterapia bem grave, ela praticamente vegetava na cama e ela me ligava chorando que ia morrer. E aí eu estava na época com uma mestra em aromaterapia e ela falou, Carla, eu posso te apresentar a aromaterapia clínica e começar a trabalhar com a via de ingestão e a via aromática com a sua mãe. E aí eu comecei a cuidar da minha mãe com os óleos essenciais e ela devolveu o remédio que ela estava tomando, ela parou. Ela falou, filha, eu prefiro viver pouco do que viver vegetando. Só que não foi isso que aconteceu. Em 3 meses, simplesmente ela não tinha nada. Ela retornou no médico e o médico disse, Dona Cristina, né, que é o nome da minha mãe, ela falou, não sei como a senhora fez isso, o que aconteceu? Aí ela falou, minha filha me deu óleos essenciais. Aí ele falou, pois eu quero conhecer a sua filha. E aí, nesse dia, a partir daí, eu também depois tive uma doença autoimune gravíssima, aí nesse meio termo, que eu cuidei com suplementação de vitaminas e óleos essenciais, e hoje o que os médicos diriam que era sem cura, eu, né, me tornei uma pessoa totalmente saudável. E isso me levou a estudar aromatologia e é por isso que eu estou fazendo essa formação na França, para poder aprofundar ainda mais o conhecimento da aromaterapia médica mesmo, para poder ter esse olhar. Hoje eu dou aula para muitos médicos e tem sido bem importante para mim poder ter médicos buscando e fazendo parte do curso. Então, essa assim, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como é que é você vendo esse movimento médico também partindo por essa busca de algo mais natural quando se trata do bem-estar do seu paciente? Como é que é isso para você e qual é o teu contato que você tem com eles? Olha, tem sido fenomenal, porque eu tenho aluna bióloga celular, né? Tenho alunas médicas e elas têm buscado, né? Enfermeiras, veterinárias, vários profissionais de saúde estão percebendo que os óleos essenciais realmente são química, são a química da formação da vida.
E essa química natural, que é a química da formação da vida, ela é muito importante. E o nosso corpo ele tem receptores olfativos em todas as células. Então, o nosso corpo realmente reconhece as moléculas aromáticas e se autorregula. E isso que é muito fantástico, né? Essa química. Doutora Érica, acho que ela já deixou uma bola quicando para você aí. Opa! Bola. Pois é, nós somos seres moleculares, nós somos seres químicos, nós temos uma química individual e o nosso organismo, o nosso corpo, ele busca sempre a homeostase, o equilíbrio. Há uma luta diária, a cada minuto, a cada hora, em buscar essa homeostase. E as moléculas aromáticas dos óleos essenciais são moléculas poderosas para a promoção dessa homeostase, para favorecimento desse equilíbrio. Sejam as moléculas de um óleo essencial isolado, sejam as moléculas de um blend, de uma sinergia. E eu gosto de falar sempre para as pessoas, para os meus pacientes, que eles têm que descobrir a sinergia para chamar de sua. Cada sinergia vai trazer um benefício específico para uma pessoa específica, porque a individualidade bioquímica das pessoas é a sinergia das pessoas, é a sinergia daquela pessoa. Qual a sua sinergia? Qual a sinergia que você vai chamar de sua dentro desse mundo invisível que produz o visível chamado óleos essenciais? As moléculas invisíveis que você não vê produzem o visível, o resultado, que é aquilo que você vê. A melhora, o suporte no seu sistema imunológico, no seu processo inflamatório, nas suas emoções, na sua qualidade do sono, no seu humor, na sua memória. Isso é o visível, é o resultado. Mas o que produz o visível é o invisível. São as moléculas aromáticas poderosas dos óleos essenciais. Você tocou no assunto do sistema imunológico, né? Tudo bem que nós estamos vivendo um momento atípico, né? A gente não imaginava viver isso nesses dias, né? Talvez imaginávamos, mas enfim. Como é que você enxerga, então, a questão da formação que você tem, né? Em neurociência e etc., e os óleos essenciais quando nós pensamos em prevenção? O que nós somos? O que você é, William? O telespectador que está nos vendo, nos assistindo, o que nós somos? Nós somos um país. Eu sou um país chamado Érico. Nesse país existem os estados, os municípios, existe uma forma de funcionamento. A psiconeuroimunologia, ou até mesmo a psiconeuroimunoendocrinologia, nos mostra como é que essas moléculas aromáticas dos óleos essenciais atuam na prevenção, na promoção da saúde. Qual é o grande drama hoje do mundo? Vamos dizer que é um drama mundial e que é aquilo que causa, de fato, doenças. O estresse crônico. O estresse crônico gerado ou por uma submetilação, ou por um excesso de oxidação, ou por um excesso de glicação, ou por um excesso de inflamação. As pessoas, na verdade, estão mais inflamando-se do que desinflamando-se. E onde entram as moléculas aromáticas dos óleos essenciais? Exatamente no sistema que modula, que faz a regência de tudo isso, através da psicofarmacologia, da psiconeuroimunologia. Quando essas moléculas aromáticas chegam às células hipotalâmicas, hipofisárias, na glândula pineal, na epífise, isso deflagra toda uma cascata de alterações neuroendócrino, hormonais, que são fantásticas para a modulação, para a regulação, inclusive a regulação do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é diretamente afetado pelo estresse crônico. Nossas células só conhecem duas maneiras de viver. Ou elas estão bem, em crescimento, em desenvolvimento, ou elas estão em modo proteção, em modo retração. E as moléculas aromáticas dos óleos essenciais vão buscar estimulá-las a trabalharem no modo crescimento, no modo desenvolvimento, trabalhando exatamente esse ponto que é o estresse crônico. Então precisamos encontrar o equilíbrio. O equilíbrio. Alessandra,
eu fiquei curioso. Sim. Eu conheço pessoas que cuidam de animais. Sim. Eu conheço pessoas que cuidam de gente. Você tem uma especialização em animais, você também tem uma em pessoas. Isso. Como é que é isso? Por quê? Na verdade, a gente acredita, né, através dos estudos, e a ciência está aí para comprovar, que os animais, eles espelham, né, se a gente, campos morfológicos. Os animais espelham a emoção do seu tutor. Né? A Certo. gente estava falando da pandemia. Na pandemia, não só os tutores ficaram doentes, ansiosos, preocupados, né? Muitas vezes depressivos. Nós também tivemos os animais nessas condições. A rotina deles também mudou. Sim. Tem Ou mais gente em casa por mais tempo. Exatamente. Então, eles estão estressados por excesso de barulho, né, por excesso de gente ao redor deles. Eles estão estressados pela rotina que foi quebrada. Eles não estão podendo sair, eles não estão podendo vivenciar tudo, né, a rotina que eles tinham. Verdade. Então, nessa que é explicado pelo campo morfológico, né, o que acontece? São campos eletromagnéticos, porque todos nós somos formados de campos eletromagnéticos, né, somos átomos, e que vibram. O que a ciência percebeu e descreveu isso, tem até um livro, Cara de um, Focinho do Outro, do Dr. Marcos Fernandes, e ele explica isso bem, né? Há uma conexão entre esses campos. Então, normalmente na clínica, com os pacientes que eu tenho mais contato, o que eu comecei a observar? O cão estava ansioso, hiperativo, às vezes hipertenso, cardíaco, e aí conversando com os seus tutores, né, eles até diziam assim, nossa, você está vendo, doutora? Ele tem tudo que eu tenho. Né? Olha só. Ele desenvolveu tudo que eu tenho. Eu também sou hipertenso. A pessoa reconhece, o tutor reconhece Sim, isso. ele reconhece isso. E depois de 20 anos como veterinária, olhando para isso, analisando isso, eu falei, gente, não adianta só a gente tratar o pet, né? Vamos tratar o tutor. E a aromaterapia, ela chegou num ponto e num momento ideal, porque eu consigo fazer a harmonização dessas emoções através dos óleos essenciais, né, utilizados da forma correta, com orientação, para toda a família. Eu consigo harmonizar tanto o pet, e isso vai refletir no tutor, porque o tutor também reflete o pet, né? Aí é uma simbiose, na verdade, uma interdependência emocional entre eles, né? Ou seja, trato o pet, acabo refletindo no tutor. Trato o tutor, reflito no pet. Vamos tratar os dois, porque a gente vai conseguir um objetivo aí, uma melhoria muito maior. Legal. E no início a gente até começou falando aqui sobre as vias de administração, né? Sim. E com o pet? Pois é, com o pet a gente também tem esse cuidado de perceber a necessidade do pet. Esse é um outro detalhe, é o teste olfatório que a gente pode falar depois. Certo. Agora, as vias, elas são um pouco mais restritas. Na verdade, eu tenho que observar mais. Por exemplo, felinos, gatos. Né? São animais que a gente diz que é uma clínica diferente, totalmente diferente dos cães. Né? E eles são receptivos, sim, aos óleos essenciais. Eu tenho 3 gatos em casa, 3 cães. Comecei o laboratório em casa. Né? E aí, o que eu coloco como observação nessas vias de administração? Primeiro, vamos utilizar o que eles têm de mais potente, que é a anatomia. Né, que é esse sistema olfativo. Então, a via de eleição para a administração é inalatória. Posso usar a via tópica, sim, e posso usar a via de ingestão. Gatos é que a gente mantém um pouquinho de lado. Ingestão e tópico com mais critério. Cães, não. Por quê? Porque o gato, ele tem não é nenhuma deficiência, mas ele tem uma pequena quantidade da enzima que metaboliza os óleos essenciais. Então, eu tenho que ter cuidado nessa dosagem que eu vá administrar. Né? E eles também, como eles não têm a glicuronil transferase, o que vai acontecer com eles? Esse óleo vai ficar mais tempo no organismo e pode intoxicar. E também, essa enzima, ela é específica para a metabolização de cetonas, que a gente encontra em alguns óleos essenciais, de aldeídos. Então, óleos essenciais ricos em cetonas e aldeídos, normalmente eu digo assim, não vamos usar. Ok.
né, se for necessário. Mais à frente, diante de um critério, a gente não utiliza. Mas no uso corriqueiro em casa, o importante é que a gente deixe o ambiente aberto, o difusor funcionando, e esse animal ele vai dizer para você se ele gosta ou não daquele óleo essencial. Tá. E nós, pelo menos, acho que a maioria de nós costuma ter, talvez um protocolo com alguns óleos essenciais para mantermos o nosso bem-estar. Né? Tem algo que é recomendado para algum pet? Existe algo que é padrão ou tem que ser analisado um a um? Não, em geral, todos os óleos, a grande maioria dos óleos é bem tolerada. Eu teria, assim, indicações. Orégano, para a gente ter um certo cuidado com o orégano. Ele é forte até para a gente, né? Eu ia dizer, eu sei o porquê. Então, orégano, cravo, canela, os cítricos para felinos. Não vão bem. Não vão bem. Normalmente, claro que são indivíduos, como o doutor falou, né? A gente tem diferença entre os pets também, no comportamento, nas preferências. Mas, no geral, esses a gente prefere que sejam mais restritos o uso. Né? Tá. Não é uma proibição de utilização, William. Eu não gosto desse posicionamento, não, vamos proibir, não pode utilizar. Não, tudo pode ser utilizado dependendo da situação e da forma que a gente utiliza. Né? Os cães, não. Os cães já têm uma forma de contato com os olhos bem mais livre. Né? Eles gostam, eles lambem. Se eles não gostam, eles saem de perto, espirram. Um ponto que a gente pode observar é se a gente está pegando pesado demais no ambiente ou não, se o animal começa a respirar muito ofegantemente, né? Se ele acelera o ritmo da respiração dele. Isso quer dizer que está demais. Isso quer dizer que está demais. Se ele baba, né? Produz baba, se ele produz algum som, como ganidos. Então, isso é uma questão que a gente precisa prestar atenção, porque provavelmente ele não está gostando daquele óleo. Tá bom. Agora, óleo, por exemplo, como lavanda, é muito tranquilo da gente utilizar e tem muito efeito benéfico nos nossos animais. Eu sei de algumas pessoas que gostam de usar o lavanda quando vai fazer uma viagem de carro, né, coloca no difusor dentro do carro, justamente para ajudar o animalzinho a ficar um pouco mais calmo. Isso ajuda mesmo? Ajuda, mas o ar-condicionado está ligado e a janela está fechada? Eu imagino que sim. Essa é uma questão que a gente precisa ter cuidado, né? Lembrar que o animal ele tem um processo diferente de metabolização e de captação desses óleos essenciais. Então, eu posso colocar? Posso colocar. Só que eu não vou ficar a viagem inteira com o carro fechado, sem deixar a ventilação entrar. Legal. Né? Boa então, dica. De tempos em tempos, a gente abre esse carro, deixa o ar entrar, troca um pouquinho esse ar e aí segue a viagem com lavanda. Boa dica. Eu ainda não estou nessa situação, né? Porque assim, ou eu levo o cachorro ou eu levo minhas filhas, porque ela é enorme, né? Carla, e falando a respeito, com o doutor Érico já estava dizendo, a respeito do momento que nós estamos vivendo, né? Covid agora, etc., sistema imunológico, a questão do estresse, né? Mas o estresse, eu vejo que, eu posso estar enganado, mas eu não vejo que ele está vindo só pelo momento de pandemia que nós estamos vivendo, mas também toda a questão de mídias sociais, que é algo que muitas pessoas não percebem o quanto isso pode ser estressante. Né? Algumas pessoas eu vejo que parece que tem necessidade de estar lá, de postar, de contar, e outras às vezes já tem até aversão. E como é que os óleos essenciais podem nos ajudar um pouquinho nessa ansiedade, um pouquinho nesse momento de estresse e até mesmo ajudando no fortalecimento do sistema imunológico? Bom, William, os óleos essenciais, nosso corpo, ele tem receptores olfativos em todas as nossas células. Então, quando você inala um óleo, ele atinge o sistema límbico, né? Ele vai atingir o sistema olfativo, seus neurônios olfativos, vai chegar no bulbo olfativo e vai direto no seu sistema límbico. E vai enviar sinais para vários locais, inclusive para o hipotálamo, né, como o doutor Érico falou, que vai enviar sinais para a produção hormonal, para equilibrar, trazer homeostase para esse corpo. E não só isso, né? Existe uma pesquisa no Japão, na Universidade de Chiba, que mostrou que as pessoas, eles começaram a ver, eles têm muita preocupação com a saúde, com a qualidade de vida, e eles começaram a perceber que as pessoas que caminhavam na floresta,
numa floresta, elas, ao sair, quando tirava o sangue e media a pressão sanguínea, essas pessoas estavam com a pressão mais baixa, com o nível de células natural killers e células T mais alta, redução de cortisol, equilíbrio de serotonina. Então, essas pessoas tinham um índice depressivo de depressão abaixado, de ansiedade. E não só isso, perceberam que o sistema imunológico aumentava. E aí eles começaram a querer saber por quê. E o que eles fizeram? Eles coletaram as moléculas aromáticas dessa floresta, produziram os óleos essenciais e levaram para um laboratório e fizeram as pessoas, algumas pessoas que fizeram parte da pesquisa, inalar esses óleos essenciais. Em 2 minutos de inalação, né, dentro de uma sala que trazia o aroma da floresta, as pessoas tiveram a mesma ação que os 20 minutos caminhando na floresta. Levaram a floresta para as pessoas. Levaram a floresta para as pessoas. Então, hoje eu digo, a gente está trazendo a natureza para perto, né? Através dos óleos essenciais, a gente pode ter as moléculas aromáticas de todo o planeta na sua malinha, né? Você tem a força, e digo mais, assim, as moléculas aromáticas, elas determinam um povo. Por exemplo, na Europa tem muita conífera, então tem muito pineno. E o pineno, ele se desenvolveu dentro das plantas para ajudar a manter calor dentro da... Por isso que ela não congela. Por isso que uma conífera não congela quando está muito gelado. Isso começou lá quando a Terra ia congelar. Olha só. Então, esse pineno movimenta calor. E nós também, quando usamos pineno, conseguimos manter o calor dentro, nos autopreservar. Então, traz essa coisa de se autopreservar. Se você está muito na mídia social, muito fora... Usar um eucalipto, usar um óleo de cipreste pode te ajudar na sua autopreservação, nessa coisa de estar consigo mesmo, né? Independente... E os europeus, eles são mais frios, né? As pessoas são menos sentimento. Só para concluir, eles não têm sentimento, assim, são mais fechados no sentimento. E o Brasil é cheio de molécula aromática, então as pessoas são calorosas, né? Essa é a relação. Você está falando do cipreste, do eucalipto, etc. Eu sei que algumas pessoas gostam de, às vezes, ter um difusor pessoal, né? Como eu tenho um aqui, por exemplo. Às vezes eu gosto de usar um difusor ultrassônico e etc. Seria a melhor maneira para esse momento, especialmente que as pessoas estão mais reclusas, né? Estão saindo menos? Eu falo que se você tem dúvida, inala. Porque a inalação, ela atinge a corrente sanguínea, ela tem um efeito muito positivo, tanto no teu emocional, no controle das emoções, no sistema límbico. E quando você inala, junto com a molécula de oxigênio que você inala, as moléculas aromáticas atingem a sua corrente sanguínea e também vão fazer efeito no seu corpo. Então, muitas vezes, o seu sistema imunológico também vai melhorar. Só com uma inalação, não necessariamente com uma ingestão. Isso legal. é muito interessante. Muito legal, muito legal. Doutor Danilo, eu sei que você aborda a questão da fisiologia também pensando na melhoria do bem-estar, né? de trazendo uma qualidade de vida para a pessoa. Os óleos essenciais entram nesse processo? Totalmente, William. Os nossos sistemas orgânicos, eles dependem de toda uma bateria hormonal. Então, é como se fosse uma orquestra e cada instrumento fosse importante. Quando a gente vive num mundo, numa rotina hoje, que fatores estressores, né, fatores externos, seja o estresse, o trabalho e outros também de ordem alimentar, geram uma coisa chamada estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele causa dano celular. Então, o dano celular, ele pode trazer desordens metabólicas de várias ordens, né? E aí onde entra muito bem, se encaixa muito bem os óleos essenciais. Porque eles têm essas propriedades que são antioxidantes, anti-inflamatórias, imunomoduladoras, que onde houver inflamação no organismo, dependendo também da via de administração, ela pode, um óleo determinado pode sim modular esse nível de inflamação e com isso resolver patologias, não é? Trazer a pessoa ao que Érico falou, a homeostase, ao equilíbrio. Então, e acredite, esse resultado com óleos essenciais, ele não demora tanto não.
Tá? Então, é tanto que quando a gente faz a inalação, uma pessoa que porventura estiver ansiosa, estressada, se ela inalar um pouco de lavanda, um Serenity, por exemplo, o efeito não vai demorar 10 minutos, 1 hora, não. É praticamente que imediato, entendeu? Então, todos aqui já falaram de como é que esses óleos essenciais, eles promovem vários efeitos no organismo. Mas eu queria ressaltar que, pelas propriedades bioquímicas dos óleos essenciais, a volatilidade, não é? A própria lipossolubilidade, existe um processo que não depende de uma coisa que a gente chama de transporte de membrana com gasto energético, que depende de proteínas para fazer esse transporte. Então, pelo processo de difusão, ou seja, o óleo ele passa a barreira celular, a membrana celular com muita facilidade. Exato. E muitas vezes essa célula, por esse estresse oxidativo que está sendo, que está acontecendo no organismo, ele vai lá e traz, ele modula, não é? Isso de uma forma que a pessoa venha a apresentar melhora de qualquer patologia que seja. Claro que na minha prática clínica, tanto na endocrinologia como na nutrologia, existe às vezes uma certa resistência de alguns pacientes por não conhecer, tá? E aí onde entra todo aquele trabalho de informação que a gente precisa prestar ao paciente e explicar tecnicamente algumas coisas que a gente fala aqui, não é? Só que às vezes a linguagem do paciente, a gente tem que entender e falar na linguagem que ele possa compreender. Entendeu? Talvez, desculpa te cortar, mas talvez seja algo que a gente estava conversando com o Dr. Alex, se não me engano, aquela questão que nós temos aquela cultura também da automedicação, né? E a gente entende assim, eu só pode fazer efeito se eu ingerir. Se estiver, então eu fico imaginando quando você fala, você vai aplicar topicamente, você vai inalar, e o paciente nunca ouviu falar de óleo essencial, às vezes eu fico imaginando a reação que ele tem. Desculpa te cortar, mas eu estava pensando nisso agora. Não, mas é isso mesmo, William. A via tópica ela é maravilhosa porque nossas células, como eu falei, a membrana celular ela é uma membrana lipídica. E os óleos essenciais, eles são lipossolúveis, então eles passam muito facilmente pela via tópica, por exemplo. A inalatória, vocês já explicaram com maestria aqui. E a ingestão é uma coisa maravilhosa, porque alguns óleos, eu vou citar aqui o mais comum, é muito utilizado, o lemon, por exemplo, para pessoas que têm esteatose hepática, gordura no fígado. Então, ele vai tratar, não é só o fígado não, acredite. Exato. Ele vai tratar desde a cavidade oral até todo o intestino, entendeu? Então, pessoas que têm doença inflamatória intestinal, problemas de gastrite, esse olhinho lemon, e outros Zengest, eles são maravilhosos, entendeu? Então, assim, chega a ser fantástico. Eu ia encerrar fazendo uma pergunta, a mesma pergunta para vocês, mas vou aproveitar que você já deu essa deixa. Que quando eu conversei com cada um de vocês, eu falei, nossa, quanta coisa que dá para a gente explorar aqui. Mas depois eu fiquei, puxa, eu ia precisar de 1 hora com cada um deles, né? Mas se você acabou o mundo, e você pode escolher 3 óleos essenciais para você continuar tratando dos seus pacientes. Não é para você, não é para sua família, são para os seus pacientes. Quais seriam esses 3 e por quê? Puxa vida, eu diria sem dúvida, um seria o On Guard, o outro o Lemon e o outro o Zengest. Esses 3 óleos, na minha prática clínica, eu consegui mudar realidades de pacientes que vinham sofrendo de longa data. Então esses 3 óleos são os meus eleitos. Que legal. Os meus, copaíba, frankincense e lavanda. Por quê? Tanto frankincense e lavanda, o frankincense eu posso atuar no sistema imunológico, mas eu também posso trazer essa calma e essa paz que o animal precisa, diminuição de ansiedade. O copaíba faz isso também, mas ele tem um poder anti-inflamatório, tanto interno quanto externo, em termos de ferida, pequenos machucados, cicatrização do pós-operatório. Então, assim, e o lavanda como esse óleo ansiolítico, né? Sim. Legal. E você, Carlos? Agora te deixei na saia justa. Me deixou. Porque eu levaria frankincense, com certeza, limão, a laranja, excelente para pessoas que estão com pânico, depressão, ansiedade.
E o limoneno, né, que tem uma molécula, é uma molécula muito estudada para, inclusive, cuidar das células, proteger as células, gerando até apoptose, que é a morte da célula cancerígena. Então, a laranja é um óleo, para mim, magnífico por conta do percentual de limoneno. Legal. E a copaíba, maravilhosa do nosso Brasil, né? É verdade. Doutor Érico, Eu 3 apenas. Eu selecionaria 3 Difícil escolher 3. que seriam o lavanda, por suas propriedades no relógio biológico, tema do Prêmio Nobel de Medicina 2017. Eu selecionaria o OnGuard, sobretudo por seu papel na modulação do sistema imunológico. E para mim, o lançamento do ano da doTERRA, o Zendocrine, que para mim é um óleo que vai trazer uma modulação em todo o sistema hormonal. Por quê? Porque ele tem um alto poder de detoxificação. E, obviamente, quando você detoxifica e você libera receptores hormonais, hormônio só funciona se tiver receptor. Não é hormônio livre no sangue que funciona, é hormônio no receptor livre. E a detoxicação que o Zendocrine vai trazer nesse processo é fantástica porque vai promover liberação de receptores. Todo o sistema hormonal tende a funcionar muito melhor. Para mim, o lançamento do ano de 2020, o Zendocrine. Ele era um dos mais esperados para esse ano, sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas perguntam, quando é que chega? Quando é que chega? Chegou. Tá aí, né? Gente, olha, eu só tenho a agradecer, né? Alguns de vocês vieram de longe, outros vieram de mais longe para participar aqui com a gente. Muito, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos um bocado com vocês aí. Quem dera eu tivesse aqui 1 hora com cada um de vocês, né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente consiga fazer um outro evento online e explorar isso um pouquinho mais, né? Então, muito obrigado mesmo. Eu aprendi um bocado aqui, já na conversa prévia com vocês, enfim. E eu queria poder explorar mais um pouquinho, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E eu fico muito feliz de ter esse pessoal aqui conosco, tá bom? E eu acredito que todos vocês também estão aproveitando. Sim ou não? Tem lá o nosso chat, compartilhem lá, escrevam, comentem sobre o que vocês aprenderam, que depois a gente vai mensurar isso aí e de quem sabe a gente passa a compartilhar isso também nas nossas redes sociais do que vocês absorveram deste momento, tá bem? Então, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso painel de especialistas.